Hoje eu vou falar do fenômeno que foram as lives, né? Na época da pandemia, né? Esse é o quadro de carro com o professor Viegas, para quem está entrando a primeira vez no meu canal. Eu vou falar sobre esse assunto porque durante a pandemia, né, a gente começou a fazer, eu e mais 2 colegas da escola, um quadro que se chamava, que nós começamos a chamar, né, de Os Três Mosqueteiros da Educação. Como é que começou a ideia, né, na verdade, né? Eu já fazia algumas entrevistas gravadas durante a pandemia, né? A gente ficou mais em casa, né? E embora, né, seguia dando aula, eu nunca parei de dar aula, né? Por estar em casa, tu tinha mais tempo até para pensar em outras coisas, porque até para sair não era complicado, né? Bem no auge, né, ali da situação da pandemia, né? Eu comecei a fazer essas entrevistas, eu marcava, né, com as pessoas e gravava, ia publicando. E aí um dia eu convidei esses 2 colegas. Estamos ao vivo, então, na página do professor Viegas, então é isso? Já está na página do professor Viegas. E a gente começou num bate-papo ali, né? Gravamos. E eu achei que ficou bem engraçado, porque os 2 colegas que fizeram esse bate-papo comigo, né? Era o Ulisses e o Elton, né? Que eram 2 caras bem divertidos, assim, bem engraçados, né? Então ficou legal a entrevista, né? Na verdade não foi bem uma entrevista, né? Foi um bate-papo e por isso que surgiu a ideia, né? Não me esqueço, né? Que o Ulisses, ele passou o tempo todo caminhando durante a gravação. Eu achei que tinha ficado muito bom, né? Mas ele, não publica isso, né? Ficou estranho que ele tinha ficado caminhando. Aí a gente gravou de novo, né? Fizemos outro dia, outra gravação, né? E aí publicamos. Pensei assim, por que a gente não faz esse mesmo bate-papo, só que ao vivo, né? E aí planejamos um dia, vamos fazer, fiz o card, né, da divulgação, tal dia nós vamos fazer uma live e tal. E aí começamos a fazer, né? É aquilo, né? Tu faz a live ali, entra uma pessoa, 2, daqui a pouco vai entrando mais, né? A gente divulgava no grupo do magistério e tal. E começamos a fazer todo sábado, às 17 horas, a gente tinha, né, os 3 mosqueteiros da educação. E aquela coisa, né, eu nunca fui muito de sair, né, eu sempre fui mais caseiro e tal, né, e o Ulisses e o Elton também, pela situação da pandemia, que tinha que ficar mais em casa, também estavam sempre disponíveis no sábado para fazer as lives, né, e as pessoas que assistiam também, né, às vezes não tinha muito o que fazer ali e tal, vou assistir a live dos 3 mosqueteiros, né, e interagir, porque era uma coisa legal, porque a gente gostava, né, eu sempre gostei muito das lives por causa disso, que eu gostava de interagir com o público, né, responder as perguntas ali, né, brincar com o pessoal que estava participando ali, né, nos comentários, né, ali comentando e tal. Dia conversando com a Magda, né, com quem eu trabalho hoje ali na TI, ela falou, nós fizemos uma live, primeiro nós fizemos uma live falando sobre o Google Classroom, né, e na época ninguém estava usando o Google Classroom ainda, e a Seduc ainda não tinha feito os instalamentos, não tinha essa ideia, né, não sei se tinha, né, porque eu não estava na TI, né, mas deviam estar desenvolvendo já, mas não tinha dado tempo ainda, porque, né, a pandemia aconteceu de uma hora para outra, de um dia para o outro a gente foi para dentro de casa, né, saiu da sala de aula e foi trabalhar dentro de casa, né. Enfim, aí a gente fez essa live, aí um dia conversando com a Magda, né, já falava com ela antes de ir para lá, aí eu falei, nós estamos fazendo umas lives sobre o Google Classroom e tal, vocês podiam, eu vou divulgar a live de vocês lá, vou passar pro pessoal do NTE. Nem sabia bem o que era o NTE, né, hoje eu sei que é o Núcleo de Tecnologia e Educação e eu trabalho direto com eles, né, mas naquela época eu não sabia. Eles divulgaram, cada NTE de cada região divulgou para o estado inteiro, mas a gente não fazia ideia disso. Aí começamos a live. Então estamos iniciando, oi Thaís, estamos iniciando a live sobre o Google Classroom, né? E vocês, para quem não conhece, aqui vocês estão na página Café com o Professor Viegas, tá? E esse é um quadro novo que se chama Os Três Mosqueteiros da Educação.
A primeira live foi a semana passada, né? E hoje, então, nós vamos trazer o assunto aí sobre o Google Class, né? Ou o Google Sala de Aula, né? Nós estamos aqui no Brasil, né? Tem que falar Google Sala de Aula, né? O Ulisses tá comendo uma pipoca ali, né? Pipoca, pirão, refri. Google Sala de Aula, né? Nós estamos no Brasil, né? Só que a gente começou a live e começou a entrar gente. Começou a entrar gente como a gente nunca tinha visto nas nossas lives, né? E era tanta gente, era tantas pessoas comentando que a gente não dava conta de responder todo mundo como a gente fazia sempre. Foi uma loucura, assim, eu nunca esqueço daquele dia, né, porque eu meio que fazia o papel de âncora ali, né, que começava a live e tal, aí a gente ia falando, um olhava o comentário ali, né, lia, e aí a gente comentava, respondia, e a gente não dava conta de responder. Até porque tem uma questão aí que preocupa muitos, né, a questão de não ficar espião aí vendo, né, o trabalho dos professores. E pelo que eu li, não vai ser, pelo menos é o que diz, né, que não vai ser. O professor vai ter totalmente ali a sua liberdade de trabalhar com a sua turma e não vai ser espionado. KGB eu acho que não vai funcionar. Como os alunos irão fazer inserir seu número de matrícula, já que as escolas estão fechadas pela pandemia? Eu acho que eles têm que ligar para a escola, né? Sendo bem sincero, né, não saiu tudo muito perfeito, né, porque a divulgação, as nossas lives, para quem já conhecia, era algo bem descontraído, era um bate-papo que a gente fazia entre colegas, né, como se estivesse na sala dos professores ali conversando, né, só que a gente é totalmente sem filtro, né, a gente falava tudo que vinha na cabeça. Então, assim, era essa a nossa dinâmica, e a gente planejou aquele dia falar sobre o Google Classroom, mas a gente não ia fazer um tutorial de como funcionava o Google Classroom, de abrir o Google Classroom lá e mostrar, posta uma atividade. Não era essa a ideia. Né? A gente não tinha pensado isso. Como a gente não tinha pensado nisso, foi divulgado, né? Mas o pessoal entendeu que a gente ia fazer isso. Que a gente abria a live ali e fazer, claro, que a Seduc acabou fazendo oficialmente depois, quando lançou as turmas, né? As lives explicando sobre o Classroom e tal. E aí o pessoal, alguns começaram a ficar bravos, reclamar, assim, pô, mas não, essa live não era para falar sobre o Google Classroom, não era para mostrar como é que funciona e tal. E aí eu comecei a perceber, bom, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui ao vivo e a cores, né, sem planejar. E aí eu comecei a abrir o Google Classroom ali, mostrar e falar alguma coisa. Então saiu um pouco do que a gente fazia normalmente, que era, né, interagir, brincar ali, falar do dia a dia, né. Mas foi legal, né? Foi legal porque muita gente acabou conhecendo o nosso quadro, né, dos Três Mosqueteiros, e a gente seguiu fazendo daí. E muita gente ficou fiel, assim, né? Que todo final de semana entrava, conversava. Eu fiz muitas amizades, e pessoas que eu converso até hoje, por causa das lives, né? As pessoas, e muitas eu acabei convidando, porque eram professores da rede que nos acompanhavam, né? E aí eu acabei convidando para participar e tal. É claro que aquele nosso clima divertido, de brincadeira, né? A gente fez uma live um dia, um especial dos Três Mosqueteiros, e foi uma coisa totalmente maluca, né? Tem no canal aí, até se eu encontrar ali eu vou colocar. Foi uma coisa totalmente, a gente só falou besteira, né? O que aconteceu que os Três Mosqueteiros estão fazendo hoje aqui? Não é sábado, né? Hoje não é sábado, hoje é quinta-feira e os Três Mosqueteiros estão aí enchendo o saco já. Não sei. Falando sério aí para todo o pessoal que nos acompanha aí, os professores, até músico hoje aí. E surpreende muito eles assistirem porque gostam, né, cara? E daí mais gente vai. Vocês querem falar um pouco de besteira antes, então? Um pouquinho de asneira. Claro, lógico, cara. É, só bagunça. Um pouquinho de asneira não faz mal a ninguém. Não, me surpreende o fato deles assistirem porque gostam, né, cara? Não, nada a ver, irmão. Isso é mais obrigado. Tati Viegas, a primeira aí. Só a Tati Almeida assistir isso aqui, né, cara? Quem é essa moça? Ela é professora de escola? Só a Tati Almeida assistir, senão não briga. Obrigado, Tati. Beijo no coração. Ô, Ulisses, eu vou dar aquele meme teu agora, assim. Você é pago, muito bem pago pra isso. Bem pago e muito bem pago pra falar essa história.
Eu vou. Pra ficar. Os três eram totalmente fora da casinha, né? Mas aí é aquilo, né? A gente, como todos os grupos, né? Acontecem coisas internamente que as pessoas não sabem, né? A gente não brigou, a gente nunca brigou, né? Mas, assim, tinha os desentendimentos, né? Por causa do que um falou durante a live, o outro não gostou, né? Então, assim, a gente tentava separar isso, né? Principalmente entre o Elton e o Ulisses, né? Tinha essa coisa, né? A gente tentava administrar, mas acontecia. E aí foi, né, meio tendo aquele desgaste, né, natural né, da parceria ali. Também depois a pandemia já começou assim a ficar mais livre, as pessoas começaram a sair mais, uns cansaram de ficar em casa e tal, e começaram a já sair mais, né, e aí aquela coisa, né, os colegas começaram a voltar à vida normal deles, né, e já não estavam tão dispostos a ficar todo sábado, né, porque era um horário fixo ali, que tinha que estar naquele dia, né, e essa era uma preocupação quando tu faz uma live, assim, que é num grupo, né, porque se é só tu liga a câmera e vou lá, vou fazer a live, né, eu sei do compromisso que eu tenho com o principalmente que o canal era meu, né, situação de que o colega, hoje eu não vou poder participar, pô, mas são os 3 mosqueteiros, por que a gente vai fazer um quadro, 3 mosqueteiros, só 2? Né? Ou daqui a pouco os 3 mosqueteiros tava só eu. Eu acabei conhecendo, né, o Felipe, né, um abraço pro Felipe aí, né, que é diretor da escola André Leão Puente, que fazia também outras lives, que, claro, ao mesmo tempo que acontecia a nossa, acontecia muitas outras, né, com estilos diferentes. Eu conheci até uma que era 3 professores, né, que faziam também. Não me lembro como é que era o nome, eu até convidei elas pro quadro. E aí eu fiz algumas lives com eles, porque eles tinham o ALP, né, podcast do ALP, a AL Podcast, né, que eles chamam ainda, né, de vez em quando eles fazem ainda, né. Aí acho que eu fiz uns com eles também, participei como convidado e tal, e aí eu comecei a convidar o Felipe para substituir, né, um dos mosqueteiros, né, o Felipe, o Ulisses ou o Elton. O que a gente está esperando desse ano aí, em termos de educação aqui no Rio Grande do Sul, né? Cedo mesmo, né? Mas tá na hora da gente retornar. Eu já tava com um pouco de saudade aí de gravar as lives, né? Mas é realmente o que o Sandro disse, né? Parece que a gente não tá em 2021, né? Parece que a gente tá em 2022, 2020, parte 2, digamos assim, né? Para quando um deles não pudesse participar, né? E começou a acontecer, daí o Felipe começou a participar, aí depois de um tempo, né, o Ulisses quis sair, porque tinha outros compromissos e tal, não conseguia mais participar, aí ficou eu, né, o Elton e o Felipe, aí depois, né, às vezes o Elton também não conseguia participar, aí participava o Rodrigo, né, que era o vice do Felipe lá, e assim foi, a gente começou, né, a colocar outras pessoas, né, para suprir, né, então a gente tinha, né, as pessoas para suprir quando faltava um, né, tinha que ter 3 sempre, né, isso dificultava um pouco, porque nem sempre tu conseguia as 3 pessoas, né, e começou também a ter uma baixa, né, as pessoas já começaram a não se prender, porque houve uma saturação de live naquela época, né. A Seduc também começou a fazer lives de formação daí, porque aí teve, né, o lançamento do Google Classroom oficial e tal, e tinha muita live de formação que os professores, né, tinham que participar, que era obrigado, né, e tal, e aí o pessoal começou a ficar saturado de live, então assim, não ia assistir live a semana toda sobre Google Classroom, né, e depois no final de semana ia sentar para assistir os 3 mosqueteiros da educação, né. Mesmo que o StreamYard esteja cheio de manias e todo dengoso, nós estamos aqui para proporcionar a você que está nos vendo, que está nos ouvindo, uma ideia de como é gerir uma escola. Eu acho que esse bate-papo vai ser bem esclarecedor para todos nós. Eu dou as boas-vindas também ao Diego, agradecer pela presença dele aqui.
Viegas, Felipe, brigadão de novo. Vamos lá, mais um bate-papo aí que certamente vai instruir muitas pessoas e também para que elas tenham uma ideia de como é que funciona a responsabilidade, todos os desafios de se gerir uma escola. Diego? Então, começou a dar uma baixa, né? Claro que tem muita live que até hoje o pessoal assiste, comenta, né? Tem uma que a gente fez sobre o sistema prisional, né? Com o professor que dava aula no presídio, que até hoje eu vejo, tem comentários e tal, as pessoas assistem ainda as gravações, até porque eu pegava e editava, né? Fazia cortes, né? Reduzia mais a live, pegava os melhores momentos, botava os memes e tal, né? Ficou esse material lá, né? Porque a gente pegou vários assuntos e teve assuntos bem interessantes. A gente entrevistou pessoas de outros estados também, assim, bem legal, né? Foi esse momento, né? Mas tudo tem o seu momento, né? Talvez não tenha a hora certa de começar e talvez tenha a hora certa, né? Não definida, mas a hora certa a gente pegou aquele gap, né? Aquele momento certo, né? E começamos as lives, né? Inclusive até eu entrevistei uma pessoa que é bem conhecida na rede e ela falou assim, eu tava vendo que surgiu uma outra força, né, na rede aí, e que eram os Três Mosqueteiros, comecei a ouvir falar de vocês e tal. Então assim, a gente teve um alcance bom, né? E claro que a gente nunca teria o mesmo alcance, né, da SEDUC, por exemplo, nem perto disso, né, mas a gente, eu até lamento, né, eu acho que naquele momento, se a SEDUC tivesse nos convidado para apresentar uma live, eu nem estava lá ainda, né, porque a gente falava a mesma linguagem dos professores, né, a gente falava aquela linguagem do dia a dia, né, era um bate-papo, né, não era uma aula, não era um curso, né, era um bate-papo onde as pessoas que estavam acompanhando assistiam ali a conversa e também interagiam, né, porque as pessoas, quando participam de uma live, né, eu fui aprendendo com o tempo, as pessoas elas gostam de interagir e que tu comente o que ela falou, mas sim, ela tem que falar de repente. Tem pessoas que às vezes não sente a vontade, então ela quer que tu comente o que ela falou ali, né? Isso é uma coisa que às vezes as pessoas sentem falta nessas lives mais oficiais, assim, que elas não conseguem interagir, né? Até porque da quantidade de pessoas, né? Eu sei pelo aquele dia que a gente teve uma grande quantidade de pessoas na live, a gente não conseguiu responder todo mundo, né? Mas enfim, a gente foi, aos poucos, os Três Mosqueteiros foram acabando. Chegou um momento que, mesmo depois, na época do Felipe, já começou a ficar difícil, né? As pessoas não tinham mais aquela disponibilidade de participar. E até que chegou um ponto que eu pensei que estava na hora de encerrar, né, os Três Mosqueteiros. E aí até na época a Tati me falou, né, quem sabe, acho que é melhor tu fazer uma, né, que tu gosta de fazer essas entrevistas, tal, fazer tu uma sozinho, né, isso aí tu não precisa depender mais de ter as pessoas, né, de ter as três pessoas para fazer a live, né, e aí também tu decide, né, começou a ter problemas assim, de que eu tava conseguindo mais, não tava tendo acerto, né, nos assuntos, em quem convidar, né, e aí isso também fica difícil, né? Então, quando eu passei a fazer daí o Viegas Cast, eu comecei, né, a ver qual é o caminho que eu queria seguir das entrevistas, né? Que tipo de área eu gostaria de direcionar mais, que tipo de pessoas eu ia entrevistar, né, no canal. O ônibus estragou aí no caminho, eu tive que parar de falar, né? A segurança, né? Pedir pro pessoal se inscrever no canal do Professor Viegas, dar o like aí, ativar o sininho das notificações. E obrigado por ter me acompanhado aí nessa viagem até o meu trabalho, né? Obrigado a todos e até a próxima. O professor Estrela. Ok, rola a cabeça! Sou o único bom moço dessa live aqui. Não sei não. Tanto dizer que eu virei homossexual, né? Acertou, miserável!
Uau, eu de novo? Caramba! Eu de novo. Não vai receber o cachê. Isso. Ele quer que seja uma live séria. Ai, meu Deus. Vamos ver. Fala aí, vamos ver se eu te escuto. Em inglês, o professor Viegas. The book is on the table, né? Agora eu faço parte da elite também, tá? Porque ele disse que a gente não deixa a live ser séria. Cabelinho todo na moda. Nossa senhora. Como assim? O senhor é contratado pra isso? E esse corte de cabelo aí? Eu sei fazer isso aí. Acho que é um problema isso aí. É os 3 mosqueteiros, cara. Mas é bonito, tá bonito, ficou bem. A hora que eu coloco assim, ó. Deixa eu ver. Mais ou menos. Eu acho que tá meio enrolado isso aí. Eu vou. Agora eu vou. Eu vou com os coleguinhas, assinar o ponto. Com medo do governador. Eu volto pra escola todo cagadinho. Cri. Eu vou ficar os dois se olhando, hein? Não vale botar o leãozinho aquele, hein? Não vale. O Riquinho tá terrível hoje, hein? Oi. Eu tenho que botar ordem na casa, não tem jeito.